Você tem mais uma noção assim, o ser humano em si. Oh, glória! Por aí você tira quem é o nosso Jesus Cristo de Nazaré. Ele poderia muito bem pegar João e pegar Pedro e pau em Judas Iscariote na Santa Ceia. Mas como era uma ceia, Jesus não queria atrapalhar. Jesus sabia que iria ser entregue. Os nervos de Jesus estavam intactos no seu devido lugar. Ele não se apavorou de modo nenhum. Ele ceiou, comeu com os discípulos, e era uma ceia, não era um pãozinho com vinho, não. Era uma ceia mesmo. Jesus, quando foi preso, foi de barriga cheia. Aí a Bíblia diz aqui, repare, preste atenção. Ó. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou a espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Amado, quando a gente ama uma pessoa, quando a gente gosta daquela pessoa, amado, a pessoa pode fazer o que for, A pessoa que tem sempre estar perto para alertar. Eu me recordo que eu tinha um amigo, um colega de infância chamado Biriba. E quando eu me converti, ele chegou para mim e disse: eu não vou lhe dar 3 meses. Já tem mais de 18 anos. Glória a Deus que eu sirvo ao Senhor Jesus Cristo. E nesse inteirinho ele foi preso. Aí quando foi um tempo desse ele saiu, mas nós sabemos que quem anda nesse meio, só existe 2 caminhos, né? Mas graças a Deus a família do meu colega está bem, né? Que Deus continue abençoando a família dele, o Alexandre, né? A Cristina, o pai. Alexandre, glória a Deus, que é o irmão dele que aceitou o Senhor Jesus. Glória a Deus pela vida dele. Irmão Alexandre, a paz do Senhor para você. Glória a Deus. Mas foi avisado. Judas também foi avisado. Mas infelizmente é desse jeito. Fazer o quê? Mas o amor que a gente sente, se pudesse, salvaria. Entrava na frente. Pedro foi a mesma coisa. Ele disse: o que eu posso fazer por Jesus, vou fazer agora. Pedro sacou-lhe a espada. Chegou em Malco, pá, cortou a orelha do soldado. Jesus, quando viu aquilo, vai dizer, ó, até ali, Jesus, quando viu aquilo, nas minhas palavras: eita, Pedro, que me dá dor de cabeça. Meu pai, Pedro quer atrapalhar o projeto do meu pai. Ô, Pedro, não é assim não, Pedro. Você quer atrapalhar o projeto de papai, Pedro? Oxi, minhas meninas. É. A Bíblia diz que Jesus pegou a orelha do soldado e ó. Olha, Pedro, eu não vim ensinando, foi isso. Eu não vim derramar sangue, eu vim restaurar. Eu vim foi dar vida. Viu, Pedro? Pedro, quando viu aquilo, quando viu Jesus sendo levado, Pedro ficou desesperado. Por que Pedro ficou desesperado? Porque Jesus tinha falado: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar, Pedro. Não, não vou. Vai me negar, Pedro. As ovelhas vão ficar dispersas. Vão me deixar sozinha, Pedro. Ou seja, vão me deixar sozinho, Pedro. Não, não vai, não, não vai. Vai, Pedro. Essa semana eu pregava na Assembleia de Deus de Madureira, lá no 17 de março, e eu falava sobre Mateus capítulo 26, versículo 6, sobre a irmã de Lázaro, Maria, né? Que as mesmas palavras que Pedro e os outros discípulos escutaram, ela também escutou. Jesus também pregou para Maria, quando ela estava sentada, que ela foi mal interpretada pela irmã Marta, pedindo para Jesus tirar ela dali para ajudar ela, mas de fato, olha, de fato é o seguinte, isso é inquestionável. Quem escuta a palavra de Deus, quem medita na palavra de Deus, conhece e sabe o que Jesus quer. Sabe o que Jesus está falando. Marta não entendia porque Marta não perdia, segundo ela, tempo para ouvir Jesus. Não, mas antes ela queria cuidar das coisas. Maria queria escutar a palavra de Deus. Maria queria escutar Jesus Cristo. Maria era aquele tipo de adoradora que o culto para ela tem que ser completo. O culto para Maria de Lázaro tem que ser completo.
tem que ter adoração e tem que ter a pregação. Coisas que hoje muitos não dá mais valor. Mas glória a Deus, que eu até estava conversando com o pastor Ricardo Leite, que eu sempre falava, eu sempre dizia, rapaz, o negócio aqui tá, mas vai chegar o tempo que esse negócio vai mudar, e está mudando, glória a Deus, está mudando. Porque, meu irmão, irmãos, eu digo a vocês uma coisa, amados irmãos, cheguem até aqui, na Assembleia de Deus, de Madureira, aqui na Gasoduto, venha observar os cultos, venha ver, venha prestar atenção, porque eu digo a você uma coisa, lá a prioridade é a palavra de Deus, coisa do céu. Lá o nosso pastor, ele se preocupa na palavra, tanto nas crianças quando sobe lá para cima, quando desce. Tem uma irmãzinha que cuida tão bem das crianças, quando desce, o pastor ele faz a questão de perguntar às crianças o que foi que vocês aprenderam, as crianças falam, e é no culto normal. Para você ter uma ideia, tem cultos normais que parecem até uma festividade, por causa da palavra. Agora, nos dias de hoje, que vocês veem por aí, pelo amor de Deus, a prioridade não é nem mais a palavra. Mas, graças a Deus, está mudando. Está mudando. Glória a Deus. O negócio vai ficar bom. Glória a Deus. Porém, amados, quando Jesus chega para Pedro e diz, Pedro, não é assim não. Botou a orelha do soldado no lugar. Quando Pedro viu que Jesus estava saindo, ele voltou para casa revoltado, indignado, porque de fato a ficha dele não tinha caído ainda. Mas para Maria, como eu disse a vocês, que o culto dela tem que ser completo, que tem que ter adoração e tem que ter a palavra, foi por causa da palavra que Maria se sentou dentro de casa e chorava e derramou perfume, porque ela sabia que Jesus de fato, da mesma palavra que Jesus disse, Lázaro, sai para fora, ela estava lá no dia. Ela viu que Jesus tudo que falava cumpria, acontecia. E por que não, quando Jesus chegou para ela e disse, olha, eu vou ser morto, eu vou ser entregue, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Quando Jesus chega na casa dela, faltam 6 dias para Páscoa, porque Jesus tinha falado para Maria, Maria, olha, faltam 6 dias para Páscoa, e eu vou ser entregue na mão dos pecadores, certo? Por que 6 dias da Páscoa? Porque 6 dias da Páscoa, ó, grave muito bem isso, ó, porque faltando 6 dias da Páscoa, quando chegasse a Páscoa, tinha que morrer um novilho, ou seja, tinha que morrer uma ovelha, né? Um cordeiro sem mancha, sem pecado. Jesus já estava dizendo para Maria, Maria, o cordeiro sou eu, Maria. E Maria escutou tudo isso. Maria, quem vai ser morto sou eu. Agora eu estou falando com você aqui baixinho, deixe Marta lá, viu? Lázaro está fazendo lá a comida, viu Marta, viu Maria? E Maria escutando tudo isso, as lágrimas começando a correr. E ela via que não podia fazer nada, porque ela sabia que quem estava falando ali era Jesus de Nazaré. Porque quando ela chegou, ela viu Jesus chamar o irmão, e quando ela agora estava escutando Jesus dizer, Maria, eu vou ser morto, eu vou ser entregue na mão dos pecadores, e não tem jeito. Maria olhou para Jesus, aí as lágrimas começaram a cair dos olhos, e ela não poderia fazer mais nada. Porque o que Jesus estava falando iria acontecer. E ela sem poder fazer nada, os nervos, as forças tomam conta dela, e ela olhando para o chão via os pés de Jesus. E quando Jesus disse que ele ia ser morto, ela viu que não poderia fazer mais nada. Já estava decretado a morte de Jesus. Só o que restava para ela agora era chorar, derramar o perfume, porque ela também sabia que, sob a tradição, depois do terceiro dia tinha que limpar o corpo e perfumar o corpo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. De repente, quando Jesus saiu da casa, no outro dia, Maria começou a contar, falta 5, falta 4, falta 3, falta 2. Quando ela ouve a notícia, é tanto que lá, no dia da crucificação, Lázaro estava de longe, Maria estava de longe, Marta estava de longe.
Mas você não vê na história Maria falar nada, porque ela sabia, ela estava esperando se cumprir o que Jesus ia falar. Aí a Bíblia diz que Pedro fugiu, foi embora, ficou de longe, olhando, chorando, todo mundo chorando. E a Bíblia é bem clara, meu irmão. Se é para ser entregue, foi entregue. Agora, o nosso irmão Pedro, ele ouviu a mesma coisa que Jesus falou para Maria, mas ele era, Pedro, sem questão. Olha, Pedro cortou a orelha do soldado, Mateus 26, 51. Negou o Senhor Jesus 3 vezes, Mateus 26, 74. Está lá em Marcos também, capítulo 14, versículo 72. Voltou as costas às antigas. Ele voltou para tudo que era antes. Quando Jesus foi morto, que ele olhou, não tem mais coisa a fazer, a Bíblia diz que, lá em João 21, 3, vamos ler, João, glória a Deus, capítulo 21, versículo 3, vamos lá ver. Glória a Deus, capítulo 21, versículo 3, vamos lá ver. Para onde é que ele foi? A Bíblia diz que Jesus, quando começou a chamar os discípulos, foi até a beira da praia, não foi isso? Foi até a beira da praia. Pedro estava lá pescando, Jesus, vamos ser pescador de homem, não foi? Depois que Jesus morreu, para onde foi que Pedro voltou? Para a praia. Olha lá, repara só. João capítulo 21, versículo 3. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. E disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Olha, o que eu disse no começo. Que quando uma pessoa, vou até marcar aqui, glória a Deus. Pronto, glória a Deus. Marcar de vocês também. João capítulo 21, versículo 3. Pedro, no começo do ministério, foi chamado na praia. Pedro, quando ele entrou em consigo mesmo, quando ele acabou o meu ministério, ele voltou para a praia. Ele pensou que Jesus não ia na beira da praia, não, pegar ele de volta. Eita glória, Jesus é. Meu irmão, não tem pra onde você correr, não. Olha, para onde você correr, Jesus vai buscar você. Não tem para onde correr, porque quando Jesus chama você para um ministério, acabou, meu irmão. Você pode até dizer, olha, chega, acabou, não tem condições. Você vai pelar seus olhos, Jesus não quer saber não, Jesus vai atrás de você, macho. Vamos lá. João capítulo 21, versículo 3. E disse-lhe Pedro, vou pescar. E disseram os outros, também vamos contigo. E saíram. E entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Olha o mistério. Sem Jesus, meu irmão, não tem como não. Sem Jesus você vai pelar os olhos, você vai ficar sem ele, sem nada. Não. É ele que dá a instrução. Quando Jesus chamou, deu a instrução a ele. Aí ele voltou de novo pensando que ia ser a mesma coisa, mas não é. Olha, quando Jesus está no barco, o negócio é bem. Quando ele não está no barco, vai mal. Vamos lá. Aí os amigos de Pedro, vamos. Nós vamos também com o seu. Bora, vamos embora. Aí foram pescar a noite toda. E outra coisa, eles foram de noite, a noite todinha pescando. Todinha. E joga tarrafa, e joga rede, e joga pra cá, e joga pra lá. E olhava pra lua e Pedro nada. E aí, Pedro, e o peixe? Pedro, rapaz, o negócio tá ruim. Pedro, o que é que você tem que você tá cabisbaixo? Não, nada não. Não me pergunte nada não, pescar. Amados, você já viu gato com 2 sentidos pegar rato? É. Gato com 2 sentidos não pega rato. Por que eu digo isso? Pedro estava com 2 sentidos. Pedro estava com sentido no mar, no peixe, e estava com sentido lá no Monte Gólgota, no Monte das Oliveiras. Estava quando ele cortou a orelha do soldado. Ele estava também com ira, com ódio, porque ele sabia que ele andava todo o tempo com Judas Iscariote ali do lado e não percebeu nada. Aí ele se lembrava também, quando Jesus disse aí, um entre vós é o diabo. Um entre vós vai me negar. Fosse eu,
Ah, se eu soubesse que era Judas. Até você mesmo. Até você mesmo tem situações da sua vida que você já chegou e disse: rapaz, foi fulano, foi. Ah, se eu soubesse que era ele. Ah, se eu soubesse. Você tinha feito, mas Jesus não deixa você fazer nada. Deus tem coisas que Deus não revela para você, até mesmo pessoas que é profeta. Tem pessoas que é profeta de Deus, aquilo outro, até se perguntar: por que é que Deus não me revelou? Porque se Deus revelasse, você tinha pegado Judas Iscariote e tinha descido o maio, descer da madeira. E com Jesus não é assim, deixa que ele faz. Olha, minha irmã, revelação de Deus. Ó, tem coisas que acontecem na sua vida que Deus não lhe revela, é porque se ele lhe revelar, você vai entrar na carne. Minha irmã, deixa com Deus. Lhe caluniaram? Deixa com Deus. Jesus está vendo tudo. Jesus estava vendo tudo na Santa Ceia. Jesus sabia quem era e quem não era. Mas ele deixa quieto. O ímpio não ficará de engano na minha casa. Não fica. Fica não, minha irmã. E nem na sua vida. Amém? Glória a Deus. Foram pescar. Normalmente foram pescar. Né? Pedro foi o discípulo que mais... Olha, Pedro foi o discípulo que mais expôs a sua natureza humana. Olha, Filipe, João, Bartolomeu, Tomé, não teve outro. Pedro foi o que se expôs à sua natureza humana, para todo mundo ver. Se fosse nos dias de hoje, Pedro não era carne não, era jabá, era osso puro. Mas só que com Jesus, Jesus sabe trabalhar no vaso. Jesus, ele ainda é o olheiro, e eu e você é só barro, é só um vaso. Se ligou aí? Meu irmão, por mais que você veja o cara troncho daquele jeito, deixa com Jesus. Deixa com Jesus. Vamos lá. Pedro, impulsivo, precipitado, violento e às vezes covarde. Jesus sabia de todas essas qualidades de Pedro. Todas. Jesus, como se acordava que via Pedro batendo na porta da casa dele. Jesus, cara. Ai, meu pai. Pastor Jesus. Eita, aluno. Esse aluno me a pedra no meu sapato. Mas ele vai aprender. Diga aí, cabra ruim. Pedrão. Ô, Jesus. Jesus, já tá acordado de hoje? E por que não abriu a porta? Tava orando. Aí Pedro, vamos pra onde hoje, Jesus? Aí Jesus, vamos pra Cafarnaum. Pedro atrás. Daqui a pouco vem um rebanho todo. E ele no meio. Daqui a pouco, quem cola... Então, uma coisa interessante. Que os mais próximos a Jesus era João, era Pedro, né? Judas Iscariote. Né? Maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Glória. Essa é outra história. Esse negócio de... Os que acompanhavam Jesus, isso aí é outra história da mensagem. Glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz o seguinte, repare só, vamos lá. Em João, capítulo 21 e versículo 3. Guarde bem isso. Vamos no 4. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Irmão, por que é que eles não conheceram Jesus? Por que? Preste bem atenção. Para eu e você, hoje, pronto, tem mais o quê? Tem bem uns 11 anos que meu pai faleceu. Uns 11 anos. Se tipo, hoje acontecesse um ressuscitar, isso, aquilo, outro, será que eu ia conhecer meu pai? Iria. Será que algum parente seu que faleceu há muitos anos, se alguém chegasse a dizer, tá vivo, você ia conhecer? Iria. Mas por que não conheceram Jesus? Por que, meu irmão? É algo sobrenatural. Eles haviam pescado a noite toda,
quando chega na madrugada, preste bem atenção aqui, mas ao clarear da madrugada, ou seja, por volta de 5 horas, 5 e meia da manhã, às 6 horas, à beira da praia do lago de Genezaré, já estava claro. Agora eu lhe pergunto, Jesus foi escolher a beira do lago de Genezaré para sentar. Mas por que para sentar ali? Por que Jesus foi para a praia? Por que ele foi para a praia? Não deram para conhecer porque pela distância que o mestre estava, não dava para conhecer que era Jesus, de maneira nenhuma. E pelo semblante de Jesus que mudou o semblante de Jesus. Agora estava aquele, meu Deus do céu, aquele homem que estava sentado na beira da praia, era um homem que agora a morte não tinha poder de maneira nenhuma de botar ele de novo no sepulcro, de maneira nenhuma. As hostes satânicas que ficam nas regiões celestiais olhava para baixo, olhava lá para a praia e via as regiões satânicas. Olhava e via Jesus lá na beira da praia. A morte, ninguém procurou, ninguém viu a morte. Os demônios olhavam e tinham que abrir a boca e dizer: ele venceu. Não temos poder com ele. Nem a morte tem poder com ele. E Jesus tranquilo, na beira da praia. Porque Jesus tinha um acerto de conta com você, Pedro. Um acerto de conta com Pedro. Aí a Bíblia diz aqui. E perguntou-lhes, Jesus perguntou: filhos, tendes alguma coisa de comer? E responderam-lhe: não. Versículo 6. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podia puxar as redes, tão grande que era a quantidade de peixes. Versículo 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, ou seja, no dia da pesca a madrugada toda, João, o discípulo amado, estava com Pedro também. Lá no Monte das Oliveiras, quando Jesus foi preso, Pedro também estava, João também entrava, ambos correram, um para o lado do outro. Mas a mesma sensibilidade, o mesmo amor que ele sentia pelo mestre, eles estavam com eles. Não morreu de maneira nenhuma. Prova, tribulação, perseguição, mas o amor, a vontade de ver o mestre estava dentro deles, impregnado, não conseguia. O que eu quero dizer com isso, meu irmão, é que quando o homem ou a mulher, ela se converte de verdade, quando conhece a Jesus de Nazaré, para se desviar é osso. Ele pode até um dia dar uma escapulida, mas ele volta para o mesmo lugar. Não tem para onde correr de maneira alguma. Porque o nosso Jesus de Nazaré, quando ele alimenta uma ovelha, quando ele dá um bom alimento, ele bota num bom aprisco, num bom curral, e a ovelha que sai, que volta para aquela casa, lembra do filho pródigo? Eita glória! O filho pródigo, quando ele saiu para o mundo afora, ele se lembrou do que o pai dava, ele se lembrou dos cuidados que o pai tinha dentro de casa. E tanto que ele parou, analisou e disse: vou voltar para a casa do meu pai, porque até os seus jornaleiros ele trata bem, paga devidamente bem. Ou seja, ninguém falava mal daquele homem. Se o filho que estava no mundo reconheceu que o pai era um homem abençoador e voltou, imagine Jesus de Nazaré. Imagine Jesus. Vamos lá. Aí a Bíblia diz, no versículo 8, no versículo 7, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. João, repare só que maravilha, repare. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando ele disse é o Senhor, é Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com suas vestes, porque se havia despido e lançou-se.
Eita glória! Em outras palavras, Pedro disse, vige mesmo, até nessas horas Jesus me pega. Mas não, dessa vez não. Dessa vez não vou fazer besteira não. João e Pedro, quando João disse, Pedro é o Senhor, quando Pedro escutou na boca de João, porque João era bem atento na voz, no olhar de Jesus. Quando João chegou e disse, Pedro é o Senhor, é o Messias, é Jesus, ele está vivo. Pedro olhou para a roupa dele aí. Olha, princípio, outra coisa, não esqueça. Pedro não estava nu, não. Porque naquele tempo no Oriente Médio, o homem em si, ele vestia uma roupa por debaixo, tipo um calção por debaixo, e vestia uma túnica por cima. Quando lá estava Paulo e Silas, quando também o Pedro estava preso, mais na frente, você vai ver que o anjo aparece e diz, Pedro, levanta-te, calça sua sandália, cinge-te, mais ou menos era levantar o vestido e amarrar entre as pernas para ficar melhor o movimento das pernas para andar. Quando João chegou para Pedro e disse, Pedro é o mestre, é Jesus. Ele olhou e viu que estava só com calção, nem com a túnica, porque ele estava pescando. Ele mergulhou. Mas por que foi que ele estava só com a túnica? Ele passou a noite toda naquele frio, ele estava com a roupa completa. Mas quando ele pegou os peixes, ele teve que tirar porque ele ia fazer força. Ele tinha que se movimentar com as pernas. Ele se movimentou. E quando ele botou os peixes, quando João chegou e disse para ele, é Jesus. Ele rapidamente mergulhou, consigo dizendo, não, eu já presepei demais, vacilei demais. Agora meu mestre não vai pegar eu nu, não vai pegar. Aí a Bíblia é bem clara quando diz aqui. Versículo 8. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. E disse-lhe Jesus, trazei algum desses peixes que acabaste de apanhar. Versículo 11. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Ou seja, quando Jesus ele manda a gente executar uma obra, ele se responsabiliza. Mesmo a igreja pode estar entupida, pode estar pequena, vai crescer. Ou se a obra pode estar só 2 crentes, vai aumentar, vai prosperar. Porque quem chamou garante. Porque quando Jesus disse, Pedro, lance, ou seja, lance a rede do lado direito. Jesus sabia muito bem que a rede ia encher de uma tal maneira que aos meus olhos e aos seus olhos ia estourar. Quando a Bíblia faz questão de dizer que eram grandes os peixes, ou seja, era algo sobrenatural. Porque qualquer pescador saberia naquela região, eles iriam dizer como foi que essa rede suportou. Por quê? Porque quando Jesus manda até o impossível vira o possível. Essa é a questão. Qualquer pescador daquela região, daquele tempo, daquele período, ia dizer, eu não sei como foi que essa rede suportou esses grandes peixes aí nessa rede. Alguém poderia dizer isso se eu tivesse na hora de dizer, sabe por quê? Porque quem mandou foi Jesus de Nazaré, o nosso mestre que morreu e ressuscitou. Glórias a Deus. Aí a Bíblia diz no versículo 12, preste bem atenção. E disse-lhe Jesus, vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousavam perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. E veio Jesus, tomou o pão e lhe deu. E deu igual modo aos peixes, o peixe. E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. No livro de Marcos, no livro de Mateus, nos outros evangelhos, diz que quando Pedro ele mergulhou
quando ele mergulhou, que Jesus perguntou: Pedro, por que mergulhou? Pedro, por que se esconde? Algo dessa forma. E Pedro olha para o mestre e diz: porque eu vi que estavas nu. Eu vi que estavas nu. Ou seja, Pedro, ele agora, ele não olhava mais para A e para B. Pedro agora ele olhou para dentro dele e disse: não, o mestre não pode ver eu nessa situação. Ele reconhecendo agora, Pedro, olhou para dentro dele e disse: tem coisas que eu posso fazer para consertar. Tem coisas que eu posso fazer que eu mesmo posso me policiar. Ele mergulha e Jesus manda ele sair. Venha, Pedro, saia do barco. Agora só tem uma coisa, que em todas as ocasiões da vida de Pedro, em todas, mas é em todas ocasiões, o Senhor sempre ensinou alguma lição a Pedro. Mateus 17, capítulo 17, versículo 4. Mateus capítulo 24, versículo 27. João capítulo 18, versículo 10 ao 27. E por que não com você e comigo? Meu irmão, meu pastor, meu presbítero, diácono, evangelista, seja quem for você.